Emerson Fittipaldi viaja hoje para as Bahamas para disputar provas de atletismo, ciclismo, natação e tênis, num torneio de superestrelas. Só depois vai pensar nas mudanças do F6. Pelo menos 30 horas de conversa do Grande Prêmio da África do Sul até hoje foram gastas pela equipe Copersucar em várias reuniões, analisando os problemas da estreia do F6. A modificação principal já para Long Beach são os freios. Nós vamos colocar de novo o freio nacional, feito pela Varga aqui no Brasil, que é usado pelo F5. Nós vamos colocar inclusive o conjunto de freio inteiro do F5 no F6. Então o maior problema foi freio. Um dos grandes problemas na África, apesar de Kyalami ter 2 freadas fortes só, e por exemplo Long Beach são 4. Se eu tivesse com o carro em Long Beach, se eu tiver com o carro em Long Beach com problema de freio que eu estava na África, tem o perigo de eu nem conseguir classificar com o automóvel. As mudanças que estão acontecendo na Fórmula 1, a Ligier dominou as 2 primeiras corridas e não fez nada na África. A Lotus, em relação ao ano passado, há uma diferença muito grande entre os carros. Isso significaria que hoje em dia um carro de Fórmula 1 tem uma duração no máximo de meia temporada? É impossível dizer. Pode ser que um carro de Fórmula 1 tenha uma duração só de 2 grandes prêmios. Depende muito da concorrência. A concorrência está muito grande, cada vez maior. O empenho técnico de todas as equipes, o desenvolvimento técnico de todas as equipes, o esforço é cada vez maior. Por exemplo, hoje em dia na Lotus eles têm 4 engenheiros trabalhando o tempo todo para desenvolver uma Lotus. E a Lotus, como você mesmo falou, do ano passado até esse ano perdeu performance em relação aos outros. E a Ligier, depois de ter um domínio incrível na Argentina e no Brasil, já na África perdeu esse domínio. E pode acontecer agora com a Ferrari, que por exemplo ganhou o Grande Prêmio da África, andou muito bem a Ferrari nova, e já em Long Beach alguém já supera a própria Ferrari. O carro já voltou para a Inglaterra, mas o projetista Ralph Bellamy vai desenhar e construir no Brasil as modificações que serão montadas no F6 em Long Beach na próxima corrida. Mas ainda desta vez, o F5A ficará como reserva. E vai falar com exclusividade para o programa Grand Prix da Rede Tupi de televisão. Eu perdi a garrafa de água. No Prêmio de Mônaco você já tem o terceiro carro da equipe? Mas lá, colherzinha, não. Carro novo você vai ficar preso. Monga, mais ou menos. Tá falando? Deixa eu só fazer aqui, eu já te dou. Pronto, ok. Ok. Um charuto para que Wilson Fittipaldi Jr. faça Emerson Fittipaldi subir ao pódio deste Grand Prix do Brasil até a última prova do Campeonato Mundial de 78, que poderá levar Emerson ao título. Emerson, conta essa jogada do charuto. Eu ganhei de um pessoal amigo meu e me disseram que vai dar muito. E para o brasileiro, que nos últimos 11 anos passou a acompanhar mais de perto os campeonatos de Fórmula 1, a temporada de 1981 já começa com uma tristeza, mas também com uma nova esperança. O maior ídolo do automobilismo brasileiro abandonou as pistas, mas já escolheu o seu sucessor. Eu acho que foi uma série de fatores que influenciaram muito na minha decisão. A Marilena, a família, as crianças, ela está grávida de novo. E tudo isso pesa muito na decisão. E, na minha opinião, tudo na vida tem sua época. Quem é o novo piloto da equipe? Chico Serra. Chico Serra, como é que você se sente substituindo o Emerson na equipe Fittipaldi? Bom, eu acho que eu tenho me sentido bastante honrado, por causa que a gente não pode esquecer que o Emerson é bicampeão do mundo. E a escolha era grande. Eles tinham bastante pilotos que pretendiam entrar na equipe aqui. E apesar de tudo, eles me escolheram. Quer dizer, então eu me sinto bem honrado com isso. Ele só tem 24 anos, mas há muito tempo luta por uma vaga na Fórmula 1. Chico Serra chegou à categoria máxima do automobilismo tendo enfrentado e vencido todas as etapas na evolução de um piloto de corridas. Campeão de kart, passou para a Fórmula V. Novamente vitorioso, veio à Inglaterra para correr na Fórmula 3 britânica. Aqui, o talento e a combatividade de Chico levaram ele a mais um título e a um convite para a Fórmula 2. No ano passado, Chico estava em negociação com várias equipes da Fórmula 1, entre elas March, Arrow e Tyrrell. Mas Emerson Fittipaldi tinha outros planos para o jovem brasileiro. O ex-campeão mundial decidiu se aposentar como piloto e convidou Chico Serra para substituí-lo. O novo membro da equipe Fittipaldi diz que aceitou não porque fosse amigo de Emerson, mas porque acredita no carro e na equipe.
breve, ele vai ter a oportunidade de mostrar se fez ou não a escolha certa. A África do Sul foi o seu primeiro grande prêmio de Fórmula 1. Como é que você sentiu o carro? Como é que você sentiu o carro de Fórmula 1? A diferença entre a Fórmula 2 e a Fórmula 1? Bom, eu não preciso nem falar que eu estava bastante nervoso. Como você me falou, era a minha primeira corrida. Mas eu nunca tinha guiado um outro carro de Fórmula 1. Ele é muito veloz de reta, mas o que impressiona mais ainda é a saída de curva. Ele tem muita força. E sempre, toda hora que eu ia passar alguém, eu ia deixar alguém passar, o espaço que eu deixava entre o meu carro e o carro do outro era uma coisa grande, porque eu achava que o carro é muito maior do que... Ele te dá a impressão de ser muito maior do que ele realmente é. E muito mais pesado. Mas, realmente, de guiar, ele é praticamente... É um automóvel, continua sendo um automóvel. Guiar é guiar, a direção está aqui e pronto. Este ano vai haver algumas modificações nas especificações técnicas da Fórmula 1, inclusive com as chamadas asas, né, do lado do carro aqui. O que isso vai representar na prática em termos de diferença? O que acontece é o seguinte, tirando essas saias fora, a gente perde 80% do downforce que nós temos hoje em dia. Então os carros vão ficar muito mais... Vamos voltar a ser mais ou menos o que eram antes, os carros muito mais difíceis de guiar. E em questão de tempo, por exemplo, nós vamos ser praticamente assim, acho que 3 segundos mais devagar por volta, em praticamente todas as pistas. Mas eu acho que isso, apesar de ser isso, você pode falar que isso, mas estamos voltando atrás. Mas eu acho que isso é muito bom para nós pilotos, porque o carro se torna muito mais difícil de guiar. Então acho que aí entra já mais fator piloto do que automóvel, que está acontecendo hoje em dia. Então isso é favorável aos pilotos, eu acho. Vai cansar mais aqui no braço? Ah, vai, sem dúvida. Nós fizemos um treino já terça-feira. Com o que fez esse treino? Que foi em Silverstone. E nós fizemos meio treino com as saias e meio treino sem as saias. Mas era assim, inacreditável a diferença do carro. Você olhando de fora, a diferença do carro em curva, essas coisas, sem a saia do que com a saia. Realmente o trabalho é muito maior para nós agora. E o carro, Chico? A escuderia Fittipaldi nunca conquistou um primeiro lugar. E há quem diga que o carro não consegue vencer uma corrida. Isso é verdade? Esse carro que nós estamos começando agora o ano, é um modelo já... É um modelo novo do carro do ano passado. Não é um carro totalmente novo, mas é um carro... Um desenvolvimento do carro do ano passado. E que sem dúvida na África já mostrou grandes resultados. Que nós tivemos problema nas classificações e mesmo assim o que ficou com 4º tempo. Só 1/100º do Alan Jones que estava na frente dele. E que é o campeão do mundo. Eu acho que os carros têm, sem dúvida, grande chance de ganhar corridas esse ano. Mas eu prefiro colocar na mão do que essa vitória. Eu acho que o Chico, sem dúvida, é um dos grandes potenciais novos que está aparecendo na Fórmula 1. Mas esse ano nós não vamos exigir nenhum resultado excepcional dele. Você certamente pretende também vencer corridas em Fórmula 1. Quanto tempo você acha que vai ser necessário para você brigar pela ponta? Eu acho que é muito difícil falar isso na Fórmula 1, porque não depende simplesmente de você, mas depende de toda uma equipe, do carro que nós tivemos, todas essas coisas. Mas sem dúvida, eu acho que nesse meu primeiro ano eu não tenho condições disso. Eu pretendo nesse meu primeiro ano aprender o melhor que eu puder, e terminar a corrida e tudo isso. Eu acho que o ano que vem eu vou batalhar por uma vitória, sem dúvida. O ano que vem eu vou estar esperando vitórias de mim mesmo. Mas nada esse ano. Junho de 1982, um fim de semana trágico para a Fórmula 1. Logo no primeiro dia de treinos, uma confusão sem precedentes entre os brasileiros Chico Serra e Raul Boesel. O que você agrediu, Raul? Porque ele entrou na frente, de propósito. Você estava na minha melhor volta antes de começar a chover, que estava começando a garoar já. Era a minha última volta. E tava o Keck Rosberg e eu. E o Raul estava devagar. Ele levantou o braço, ele olhou para o espelho, levantou o braço, deixou o Keck passar. A hora que o Keck passou, ele entrou na minha frente. Raul, o Chico está dizendo que você fechou ele na única chance que ele tinha para melhorar o tempo dele na corrida. Isso foi verdade? Não, isso não é verdade. Ninguém tranca ninguém, sabe? E se foi por acaso, não foi por querer, não é o meu estilo fazer isso. A briga não seria nada perto do que aconteceu na prova. O pole Didier Pironi da Ferrari ficou parado no grid. Todos os carros conseguiram desviar dele, menos o Osella de Ricardo Paletti. O italiano bateu e ficou preso nas ferragens. As equipes de resgate correm para socorrê-lo. De repente, o tanque do carro explode em chamas.
Desesperados, bombeiros, pilotos, paramédicos tentam de tudo para salvar Paletti. Em vão. 24 minutos depois, o helicóptero finalmente levanta voo rumo ao hospital de Montreal, onde Paletti morreria vítima de hemorragia. Numa segunda largada, Nelson Piquet acabou vencendo facilmente a prova. Mas desta vez, nem o champanhe foi aberto. Sempre tive o sonho de um dia poder guiar a Fórmula 1 e eu nunca esperava guiar a Fórmula 1 brasileiro. Eu nunca esperava que esse sonho pudesse se realizar tão rápido. Desde o começo do patrocínio com o Wilson, desde o começo da participação deles no projeto do carro brasileiro, era que para um dia o Brasil também tivesse uma equipe, um carro brasileiro realmente competitivo, representando o Brasil não só com piloto, mas também com automóvel. O Copa Açúcar atual é um carro de uma competitividade média, vamos chamar. E nós chegamos à conclusão que se nós fôssemos continuar simplesmente a desenvolver o carro atual, nós nunca iríamos ser um carro ótimo. E daí que nós resolvemos pelo novo carro que deverá estar pronto no próximo março. Eu também acho que ele se adaptou muito bem em Interlagos. Foi a primeira vez que ele andou depois de modificado. E eu dei algumas voltas, virou 33,9, 33,7 por aí, que é um tempo bom pelo tempo que eu andei muito pouco hoje. E o tanque de óleo, que era o nosso objetivo do teste, o objetivo principal, foi aprovado, não deu problema nenhum. Nós experimentamos em vários níveis diferentes, com mais óleo, menos óleo, para ver se havia um problema de pressão, e está tudo bem. O carro já foi preparado ontem, hoje nós andamos novamente com um tanque cheio. Nós fomos o terceiro tempo hoje de manhã com os tanques cheios, o carro está ótimo e, se Deus quiser, sem nenhum imprevisto técnico, acho que nós chegaremos numa ótima posição. Os carros da única equipe brasileira de Fórmula 1 chegam para ser restaurados depois de 30 anos de esquecimento. O chassi do FD01 chegou para receber seus componentes já recuperado numa cromeação especial. O trabalho foi comandado pelo próprio construtor, Wilson Fittipaldi Jr.
Com o patrocínio da Dana, todas as centenas de peças e componentes foram restaurados ou reconstruídos. Darcy Medeiros, o mesmo mecânico que trabalhou no FD-01 há 30 anos, foi o responsável pela montagem. O motor Cosworth V8 de 450 cavalos de potência renasceu com peças vindas da Inglaterra. Foram 7 meses na reconstrução minuciosa de cada detalhe. Um trabalho extenuante que envolveu pelo menos 4 profissionais especializados, montando e revisando todos os sistemas. O motor já testado e revisado chegou às mãos de Darcy para a montagem final. O chassi recebeu seu motor, completando 2 fases de trabalho do renascimento de um sonho. Pronto, o FD-01 foi levado ao estúdio de Cid Mosca. Depois da base, o colibri foi renascendo nas mãos do artista. O colorido inovador retorna aos poucos. O colibri azul que marcou a história no automobilismo mundial reaparece com todo o seu brilho. Montagem completada. A aerodinâmica, as cores e a inovação do FD-01 vão para a pista no seu primeiro teste dinâmico. O mesmo piloto, a mesma emoção, aceleram para um teste de sucesso. Com muito trabalho, organização e empenho, mais um sonho brasileiro é novamente transformado em realidade. Ele está de volta, acelerando em Interlagos o primeiro carro de Fórmula 1 construído no Brasil. A Dana apresentou o Fittipaldi FD-01 à imprensa, na pista que foi sede de seus primeiros testes dinâmicos. Todos puderam ver em detalhe o trabalho de recuperação do carro que foi mostrado pela primeira vez ao público brasileiro em outubro de 1974. Wilson Fittipaldi Jr., o construtor, Darcy Medeiros, que trabalhou na construção do carro em 74 e agora em sua restauração, atenderam a todos, contando histórias e se emocionando com a festa. No ano em que a Dana comemora o seu centenário, o FD-01 faz 30 anos. O reencontro do carro com as curvas de Interlagos é uma das melhores imagens dessa festa. A satisfação do dever cumprido. O primeiro a ir para a pista foi o Wilson Fittipaldi. Interlagos já não tem seu lendário traçado de quase 8 quilômetros, mas a mística permanece.
O filho de Wilson, Christian Fittipaldi, foi o segundo piloto a ter o privilégio de acelerar o carro. A emoção, tanto do pai quanto do filho, é evidente. Completando a festa, Ingo Hoffmann, segundo piloto do time Fittipaldi. Ele assume o comando do FD01, relembrando a primeira vez que acelerou o carro. Uma verdadeira viagem no tempo. Nós realmente estamos mais do que felizes, nós estamos realmente realizados em ver com que aquilo que foi um sonho hoje está sendo resgatado e hoje está sendo dado o devido valor que ele sempre mereceu e que, infelizmente, pelas condições, pela cultura, pela nossa idiosincrasia, realmente nunca conseguiu receber. Então, essa oportunidade que a Dana está tendo hoje de dar de presente isso para os Fittipaldi, eu acho que faz a vida da gente. Ao abandonar os porões da história, o Fittipaldi FD01 se apresenta às novas gerações, retomando o seu devido lugar na história do automobilismo mundial. Olá, estamos chegando com mais uma edição do canal Dana. Você se lembra que no ano passado, a Dana mostrou no Salão do Automóvel o primeiro carro de Fórmula 1 fabricado no Brasil, o Copersucar FD01. Foi um sucesso, todo mundo gostou de ver o carro. Agora, a Dana segue com essa recuperação da memória do automobilismo brasileiro e entrega o FD04 para seu piloto, o bicampeão mundial Emerson Fittipaldi. Um ano de trabalho, 12 meses de atenção aos detalhes para recuperar o brilho da esperança que fez com que Emerson Fittipaldi trocasse propostas de Ferrari e McLaren para acelerar o sonho. Sempre tive o sonho de um dia poder guiar a Fórmula 1 e eu nunca esperava guiar a Fórmula 1 brasileiro. Eu nunca esperava que esse sonho pudesse se realizar tão rápido. E eu acho que a indústria brasileira já está num desenvolvimento muito grande, já tem um know-how muito grande e nós vamos chegar lá. O entusiasmo de Emerson encontrou a dificuldade de uma época onde a Fórmula 1 era das mais equilibradas. Mesmo assim, pilotando o FD04, Emerson conseguiu 3 pontos no primeiro ano, numa época em que apenas os 6 primeiros colocados pontuavam. No ano seguinte, foram 2 quartos lugares, com o mesmo FD04. O circuito de rua ele andava muito bem o carro. Eu andei bem com ele em Long Beach também, andei bem com ele no Canadá, em Montreal. Foram circuitos que ele se adaptava e andava muito bem. Foi muita alegria quando eu classifiquei em Mônaco, no fim de semana que a McLaren não classificou. Reconstruir mais esse ícone do automobilismo brasileiro é um ato de amor. Mais uma vez, Darcy Medeiros, mecânico responsável pela montagem e manutenção desse carro há quase 30 anos, colocou mãos à obra, ajudado pelo filho Peterson. Com o patrocínio da Dana, o FD04 foi restaurado numa das configurações que o carro teve nas 22 vezes que correu na Fórmula 1, nos anos de 1976 e 1977. O colibri no volante, o verde da carenagem, os parafusos de suspensão. Tudo traz de volta a excelência técnica para a realização do sonho do Brasil na categoria máxima do automobilismo mundial. A Dana está de parabéns
resgatando a história da equipe Copersucar, a história dos carros, né, do chassi número 1, agora do chassi 4, do F4, e criando uma tradição, uma cultura para o esporte brasileiro. Eu acho que essa visão que a Dana tem, outras empresas deveriam seguir a Dana para outros esportes também, para criar uma história do esporte brasileiro, que o esporte brasileiro teve tantas glórias, tanto sucesso, e quando passa de uma geração para outra, você já não sabe mais o que aconteceu. Olá, muito bom dia. Um Fórmula 1 brasileiro nas mãos de uma nova geração. A gente já se acostumou a ter um piloto brasileiro andando na ponta da Fórmula 1. Mas já teve época em que o sonho era ter um carro nacional brigando por vitórias. Essa máquina que está aqui atrás é o Fittipaldi 001. O primeiro de Fórmula 1 que nós construímos aqui no Brasil. A diferença de tecnologia e do nível de segurança dos carros nem se compara, né? Hoje em dia é muito, muito mais seguro. De Grassi já testou carros de Fórmula 1 atuais. Está acostumado à tecnologia. A novidade agora é andar no antigo. Por mim, eu já teria mergulhado, teria ligado e teria estar dando volta em Interlagos com esse carro. Se ele prometer para mim que ele vai bem devagarinho, ele vai ter essa chance. Então, chega de papo e vamos para a pista. Agora na reta principal, na reta da vitória em Interlagos, de quinta marcha, mais ou menos uns 200 km por hora. Hoje o carro anda bem, mas ficou 20 anos parado em uma oficina de São Paulo. Algumas peças da suspensão tiveram que ser construídas à mão. Os pneus de hoje são menores porque a medida original não é mais fabricada. O jeito, a reação do carro é muito parecida com o carro de hoje. Já é um Fórmula 1. Não rola, o carro é estável. E dá aquela vontade de você querer começar a acelerar cada vez mais. Acho que é aí que começa o perigo. O resultado deixa o pai da criação cheio de orgulho. Foi um sonho meu e do Emerson. Nós começamos a construir o carro
final de 73 e pusemos o carro na pista no Grande Prêmio da Argentina, janeiro de 75. O principal patrocinador da equipe era uma usina de cana-de-açúcar e sugeriu esse desenho, um beija-flor estilizado. Mas a revolução desse corpo é o formato. Visto por trás, lembra um avião de guerra. Essa carroceria que esconde por completo o conjunto mecânico é pioneira. Na mesma temporada, as outras equipes copiaram essa ideia, que é usada até hoje. O motor está aqui dentro, essa parte aqui é fechada inteira, o câmbio está mais ou menos daqui para trás, o câmbio também é fechado e nós passamos o radiador de água para trás do carro e esse efeito do carro fez com que o carro andasse um pouco mais em linha reta. O bico é fechado, esse ar passando por aqui, você cria um pouco mais de pressão e ajuda, logicamente, o carro em curva. Em 1977, uma nova cor para os carros Fittipaldi, amarelo. Ao todo, foram 104 grandes prêmios disputados. A equipe sempre deu oportunidade aos pilotos brasileiros. Além de Wilson e Emerson Fittipaldi, também correram Alex Dias Ribeiro, Ingo Hoffmann e Chico Serra. Foi uma estreia na Fórmula 1, né? Foi com o Fittipaldi. O carro era um carro totalmente diferente de qualquer outro carro que eu joguei. A velocidade, a aproximação, que freava o carro, tudo era muito diferente. O peso é parecido com os atuais Fórmula 1, em média 650 quilos. Mas o motor tem metade da potência atual. Mas a grande diferença daquela época estava na estratégia de corrida. Na minha época foi quando, acho que no meu segundo ano, no terceiro ano, que começou a introduzir o abastecimento. Você imagina um carro com 200 litros de gasolina, como que se comportava. Dependendo do grande prêmio, dependendo do consumo, você não terminava a corrida, porque acabava o combustível. Entre uma dificuldade e outra, em 1982, a equipe deixa o circo da Fórmula 1. A maioria dos atuais pilotos, como Lucas de Grassi, nasceram depois dos carros Fittipaldi. Mas a admiração dos jovens talentos é o troféu que faz o sonho do Fórmula 1 brasileiro valer a pena. Este carro está com o sistema de freio já desgastado. Na hora de parar, você acha que funcionou? Com tudo em cima, olha só a diferença de distância. Não dá para deixar as peças chegarem no osso. E quando isso acontece, aparecem alguns sintomas. Qualquer barulho que você ouvir no freio do carro é porque alguma coisa está errada. O freio do carro ele nunca deve fazer barulho. Se ele fizer um barulho tipo de coisa raspando, atrito de ferro com ferro, é porque a pastilha está gasta, já chegou no rebite. Quando o disco empena, a pastilha começa a trepidar. Então quando ela trepida, trepidam as rodas do carro e trepida o volante do carro também. Vai fazer a revisão? Então é preciso checar todo o sistema e não só uma peça ou outra. No visual, o técnico já identifica alguns problemas, como trincas e ferrugens no disco, pinça e a vida útil das pastilhas. Mas são estas ferramentas que garantem um diagnóstico preciso. O relógio mede se o disco está empenado além do limite. Um aquecimento muito alto, numa utilização, enfim, mais severa, imediatamente talvez pegou uma poça d'água, por exemplo. É a forma mais comum de se empenar um disco de freio. Outra causa de trincas no disco é a mania de limpeza. Tem hora certa para lavar o pó da pastilha que se acumula nas rodas. O que não pode acontecer é você chegar na sua casa depois de efetuar um longo trajeto com o sistema muito aquecido e por causa daquela sujeira querer jogar água, fazer a limpeza do sistema. Ele pode criar microtrincas e em até casos extremos provocar a quebra do disco. A função do paquímetro é ver se o disco está dentro da espessura mínima recomendada pelo fabricante, e varia de carro para carro. Existem duas possibilidades, a troca ou a retífica do
disco. A retífica é um processo de usinagem num equipamento que vai dar uma sobrevida e que vai propiciar ao motorista uma economia de até 70% em relação à aquisição de um produto novo. Com fluido de freio não se brinca. Esse aparelho identifica se tem água misturada ao óleo. Quando isso acontece, o pedal fica mais instável. E o melhor é antecipar a troca, normalmente feita uma vez por ano. Muitas pessoas têm o hábito de chegar no posto de gasolina, o frentista educadamente pede para verificar se o carro está bem e ele faz o complemento do fluido de freio. Isto é completamente errado. Não se completa fluido de freio. Fluido de freio a gente substitui. Ah, o seu carro tem ABS. Os cuidados são os mesmos. Não tem diferença. Freio em dia é segurança e para economizar na manutenção, evite freadas bruscas. E o que mais você quer saber sobre uma revisão? Entre no nosso site e pergunte. O Prêmio do Brasil de 30 anos atrás não foi aqui em Interlagos e teve brasileiro, né, Emerson, saindo no tapa. Em 1978, há 30 anos, o Grande Prêmio do Brasil era realizado pela primeira vez no Rio de Janeiro. Na inauguração do Autódromo de Jacarepaguá, um desfile de grandes pilotos. Veja aí como era o anúncio do grid de largada. Primeira fila, Ronnie Peterson e James Hunt. Segunda, Mário Andretti e Carlos Reutemann. Terceira, Patrick Tambay e Gilles Villeneuve. Quarta, Emerson Fittipaldi e Alan Jones. É, mas a Fórmula 1 já era a paixão dos brasileiros. Viemos só para ver a corrida, temos aqui desde sexta-feira passada. Pelo jeito vai estar muito lotado amanhã, né? Você já tem ingresso? Já temos ingresso, que tá um problema para tirar, né? Que enfrentavam até a já conhecida inflação dos grandes eventos. Eu trouxe água porque aqui tá muito caro o negócio aí, né? Água 5 contos, 6 contos, tá bravo. Principalmente quando, na pista, um carro amarelinho voava abaixo. Era o Copersucar de Emerson Fittipaldi, a primeira e única equipe genuinamente brasileira da história da Fórmula 1. Realmente a nossa preocupação hoje e a preocupação de amanhã vai ser acertar o carro na ondulação de pista. O carro era irregular, mas Emerson Fittipaldi queria provar que podia andar rápido, principalmente em casa. Mas em um dos treinos, o carro para. E Emerson pede o auxílio dos fiscais. Só que o diretor de prova ordena pelo rádio. Nada de ajuda. Emerson se revolta. Afinal, por que não? E na discussão com o chefe dos fiscais, tome tapa, soco. Outros tempos de Fórmula 1. Tempos em que a torcida não se limitava às arquibancadas. Olha aí que beleza! A corrida rolando e passa um para cá, passa outro para lá. Uma multidão na beira do asfalto. Tudo isso porque depois de largar mal, Emerson se recupera e nas últimas voltas ultrapassa Lotus de Mário Andretti, conquistando o segundo lugar. A vitória fica com o argentino Carlos Reutemann. E o segundo lugar de Emerson é comemorado na linha de chegada por centenas de torcedores, numa imagem que lembraria bastante a vitória de Ayrton Senna, 15 anos depois, em Interlagos, no Grande Prêmio de 93. O segundo lugar de Emerson naquele ano seria a melhor colocação do Copersucar na Fórmula 1. The new Jacarepaguá circuit in Brazil was the venue for round 2. Tyrrell's Patrick Depailler takes us for a ride.
Peterson had been the star of qualifying, planting his Lotus on pole ahead of Hunt's McLaren. But at the word go, it was Carlos Reutemann who jumped into the lead. Lole, disappointed at his home Grand Prix in Argentina, was out for revenge, and he was rarely seen again by anybody else. The 5-kilometre circuit was built on reclaimed swampland just outside of Rio with the assistance of Emerson Fittipaldi in its design. It was bumpy, hot and not universally liked. John Watson in the Brabham Alpha struggling to keep the tyres working in the intense heat. And Ferrari's Gilles Villeneuve starting a career of spectacular off-track excursions. His teammate Carlos Reutemann exploited the grip of his Michelins and led start to finish. It was shaping up to be a classic tyre war year, with Goodyear on the Lotus and Michelin on the Ferrari. Ronnie Peterson, fastest in practice, but after a fender bender with Gilles Villeneuve, he was out of the race. Lole was happy with victory, Fittipaldi happy with second place, but 50 seconds back. Niki Lauda was third, Andretti struggling home in fourth. Frenchman in the Tyrrell squad Didier Pironi scored a point in only his second Grand Prix, but compatriot Patrick Tambay went dirt tracking in his McLaren and was soon to retire. Victory for Reutemann, but that meant that Andretti and Lauda were shaping up